Um coração com propósitos contrários aos propósitos de Deus pode se entristecer quando Deus tem um plano especial para uma situação. Este coração pode não ter os mesmos interesses que os interesses de Deus. E quando isso acontece, esse coração se torna entristecido, amargurado. Fique conosco nos próximos minutos. Vamos falar de uma parte da vida de Jonas, da qual ele expressou um propósito contrário ao propósito de Deus. Seja bem-vindo em mais um devocional Palavra que Transforma. Hoje nós vamos falar de um tema daquele coração descontente. Um coração que tem um propósito diferente do propósito de Deus. Deus, Ele é Pai misericordioso, amoroso, benigno e tardio em irar-se. Deus é aquele que entregou o seu Filho Jesus Cristo, unigênito, para que morresse por nós, pelos nossos pecados, para que estivéssemos livres. E diante deste amor do Pai, Ele tem planos para cada uma de nós. E dentro da nossa trajetória de vida, muitas vezes não estamos no centro da vontade de Deus por não desejarmos esta vontade. Mas Deus tem os seus planos e Deus tem as suas formas de agir para falar conosco, para dizer que estamos no caminho errado ou usarmos como instrumento para dizer a uma pessoa, seja por palavras ou por testemunho, que o caminho daquela pessoa também está errado. E Jonas, um profeta descrito na palavra de Deus, do qual já refletimos da parte de sua vida do 1º ao 3º capítulo com o tema A Ordem de Deus foi liberada, levanta-te, que eu vou deixar o link nas descrições, assim também como no final do vídeo, na indicação da playlist. Mas para hoje, vamos falar de uma parte da vida de Jonas, que está no capítulo 4, onde ele ouve a palavra de Deus pela segunda vez. Na segunda vez ele obedece e vai até uma cidade chamada Nínive, uma cidade contrária à palavra de Deus, que tem ações contrárias à palavra de Deus, para falar àquele povo de um juízo que Deus tinha. Aquele povo, então, ouve a voz de Deus através da vida de Jonas, quando Jonas obedece a Deus na segunda oportunidade que Deus deu a ele, e o povo, naquele arrependimento, rasgam as suas vestes como um ato de arrependimento de suas ações, com um clamor pedindo para que Deus não imputasse a eles o juízo. E no versículo 10 do capítulo 3 de Jonas, Deus viu a obra daqueles homens, dos ninivitas, viu que eles se arrependeram. E por conta desse arrependimento, Deus tem um ato de compaixão àquele povo e diz que não fará mais o que desejou fazer, porque houve um arrependimento no coração. Então, muitas vezes estamos em algum caminho errado e neste caminho errado, no meio deste caminho errado, nós nos arrependemos. E Deus olha para o nosso arrependimento e estende as mãos para nós, para nos ajudar a consertar tudo o que estamos passando. E Jonas, um homem escolhido por Deus para levar a mensagem aos ninivitas, no capítulo 4, ele coloca o sentimento dele diante de Deus, dizendo assim: Deus, eu sei como o Senhor age. Eu sei que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bondoso e tardio em irar-se. Por isso eu fugi da tua face, como está descrito no 1º capítulo de Jonas. Jonas faz essa declaração: eu fugi da sua face e fugi da minha responsabilidade, que era levar a palavra aos ninivitas, na primeira vez que o Senhor fala com Jonas. Por quê? Porque ele sabia que se aquele povo se arrependesse das suas más ações, o Senhor viria com a compaixão, com a misericórdia sobre aquele povo. Talvez Jonas não concordasse com essa atitude de Deus, porque era um povo extremamente violento, um povo extremamente contrário à palavra de Deus. Pensa naquela pessoa que você diz: para aquela pessoa não tem jeito. As ações que essa pessoa tem jamais conseguirá servir a Deus ou aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas para Deus, nada é impossível.
Para Deus, há um plano para todos nós de salvação, mas precisamos aceitar este plano. Por isso o Senhor nos usa como instrumentos de testemunho para as pessoas que ainda não entenderam este plano de Deus. Seja através de suas palavras, se Deus assim a direcionar, ou através do seu testemunho, porque quando nós temos uma transformação de vida, as nossas ações mudam e também as nossas reações. As reações de ira, contenda, de falta de perdão, ações de vingança, de competitividade, essas ações começam a desaparecer na nossa vida para serem colocadas palavras de mansidão, palavras de amor, forma que nos faz dizer que Jesus vive em nós. Esse é o verdadeiro comportamento de um cristão, daquele que crê que Jesus Cristo é o seu Salvador. De dizer, eu sou uma pessoa transformada e através das minhas ações eu demonstro o amor de Deus para com a minha vida. E essa transformação de vida pode impactar aquele que ainda não aceitou. Então Deus nos usa como instrumento, mas nós precisamos também colocar no nosso coração que nós servimos um Deus misericordioso. Da mesma forma que Ele foi misericordioso conosco, comigo e com você, quando ainda não éramos pessoas transformadas, Ele também tem misericórdia e compaixão àqueles que ainda não entenderam. Nós olhamos para o nosso momento hoje e nos esquecemos muitas vezes de quem nós éramos. E de quem nós éramos pode ser caracterizado, às vezes, até pior do que da outra pessoa. E mesmo que sejam características igualitárias ou que aquela pessoa, na sua forma de olhar, é pior do que você era, isso não cabe a nós o julgamento. Porque para Deus nada é impossível e há um plano para todos. Jesus foi crucificado naquela cruz, venceu a morte e está à destra de Deus por causa de mim e de você e daqueles que ainda não aceitaram. É para todos, todos têm esta oportunidade. Então nós não podemos ter um coração com um propósito diferente do propósito de Deus. Precisamos ter em nosso coração que o plano maravilhoso do Pai de salvação é para todos. Não é só para mim, não é só para você que já aceitou. É também para aquele que ainda não reconheceu ou que já reconheceu, mas ainda está num processo de transformação, num tempo diferente do seu. Mas Jesus morreu por ele também, por esta pessoa. E no versículo 1 do capítulo 4 de Jonas diz assim: depois de Deus ter tido compaixão com aquele povo. Mas desgastou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Por quê? Porque se cumpriu aquilo que ele pensava de Deus, que Deus é misericórdia, que Deus é amor, que Deus é compaixão. E não era isso que ele queria para aquele povo. O que ele desejava era a destruição. Mas um coração arrependido, o Senhor entra, faz morada e faz transformação, se a pessoa continuar com os braços abertos para esta transformação. E no versículo 2 diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas estava com o coração tão entristecido e amargurado pelo ato de amor de Deus para aquele povo, que ele desejou a morte. É como se nós estivéssemos em uma situação onde nós não aceitamos a transformação de alguém ou não acreditamos na transformação daquela pessoa. E nós começamos então a murmurar com Deus, dizendo: aquela pessoa parece estar muito mais feliz do que eu, aquela pessoa parece ter tido a tua graça muito maior do que a minha, quando isso não é uma verdade. Deus escolheu a todos e não há distinção. O que Deus quer de cada um é dizer: Senhor,
muito obrigada e eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Agora eis-me aqui e transforma minha vida, dia após dia, de processo em processo. Mas Jonas não aceitou. O propósito do coração de Jonas era diferente do propósito do coração de Deus. E a partir do versículo 4, o Senhor começa a falar com Jonas e Jonas com Deus, que vamos refletir na próxima publicação. Mas neste dia, reflita em seu coração. Como está o propósito do seu coração em relação às outras pessoas que ainda não aceitaram e que você acha impossível? Pense, se você é uma mulher transformada, é porque também há transformação para outras pessoas. Deus não é exclusivista. Deus é misericordioso, amoroso e tem um plano especial para todos nós. Um plano de salvação. E fique conosco na próxima publicação, ainda sobre este tema: o que fazer com um coração descontente. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.